Bom, gente, vamos falar a verdade? Vamos falar uma verdade agora? Você já contou uma mentira, hein? Seja para você preservar a sua intimidade, né? Ou evitar aquele constrangimento, né? Ah, mas é só uma mentirinha. Ou para não decepcionar aquela pessoa, eu vou mentir, né? A verdade é que a maioria de nós, né, gente, já mentiu em algum momento da vida. Óbvio. E aí que pega, né? Na hora de falar se mentiu ou não, que aí você sente assim, não, imagina, aí você põe aquela moral que não pega tão bem, aí a mentira fica pior. Mas quando as crianças mentem, aí fica mais difícil, né? Como a gente lidar com as mentiras contadas pelas crianças, gente? Pra gente conversar sobre isso, recebo aqui nossa amiga Vanusa. Bom dia, Vanusa. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Olha, mentira, não? Um teminha aí polêmico, né? Legal. Conta pra nós, por que criança mente? Ô, Dani, na maioria das vezes pelos mesmos motivos dos adultos, né? Ah, é? É, mas o que difere é a complexidade da mentira, o nível da mentira. Os adultos, eles têm um pouquinho mais... De fantasia? De consciência da mentira. Ah, tá. A criança tem um pouco, pode ser que ela tenha um pouco mais de fantasia. Mas eu trouxe aqui alguns motivos, né? Então... para fugir das punições, dos xingos, dos castigos, para fugir das responsabilidades, para chamar atenção, para não decepcionar, né, não constrangir, igual você mesmo falou, né, algum adulto, no caso da criança, não constrangir, não decepcionar o adulto de referência, para conquistar, para querer conquistar alguma coisa que elas desejam, porque muitas vezes elas estão repetindo o comportamento dos adultos, né? A gente acha que não, mas a gente é o maior exemplo para eles, né? Então, se a gente mente, as crianças, os pequenos, eles estão sempre atentos ali e podem repetir esse comportamento, às vezes para esconder alguma angústia, alguma frustração que elas mesmas estão passando, entre outras, né? Mas eu acho que a maior parte, assim, tem esses motivos aí por trás das mentiras dos pequenos. Quando você fala assim, faz a gente pensar que, então, a mentira é aprendida. Sim. Né? Ninguém nasce assim, né? Nossa, eu nasci com o dom de mentir. Não, a gente aprende de alguma forma. A criança aprende a mentir com alguém. Sim. É aprendido. Então. E também tem essa questão de ser algum mecanismo, né? Então, por exemplo, fugir do xingo, do castigo. É um mecanismo de defesa da criança, que sem, né, saber, ela ainda está usando esse mecanismo de uma forma errada, que não precisa mentir para não levar xingo, né? Ela precisa aprender a falar a verdade. Então vamos lá, né? Num exemplo bem clássico, né? A criança vê o pai mentindo, vê o pai vivendo uma vida, ela percebe. Por mais que o pai tente mascarar uma realidade dentro de casa, ela percebe que aquilo não é de verdade. Eu já escutei também isso, né? Que a criança percebe que não está acontecendo uma realidade, tem alguma coisa estranha ali, é verdade? É verdade, ela percebe e ela repete esse comportamento. E quando ela percebe isso, ela tenta repetir. E aí o pai vai querer ensinar para o filho algo que ele acredita moralmente que é bom, mas ele não faz igual, ele não faz algo melhor. Como que essa situação pode ser melhorada se o pai ele não segue uma linha e quer que a criança faça outra? Então, aí precisa primeiro trabalhar ele, né? Com certeza. Como ele é o principal exemplo, como eu falei, os adultos, eles precisam estar um pouquinho ali mais na linha, porque vai chegar uma idade, inclusive, que a criança, ela pode até rebater. Por que você está pedindo uma coisa, né, de mim, do meu comportamento, se você não faz? Vai chegar uma idade que a criança já vai começar a ter essa consciência também. E quando que a gente deve se preocupar com a mentira das crianças? Quando essa mentira, ela começa a ser prejudicial, ela traz prejuízo tanto na vida da criança, como também nas suas relações, na rotina, né, com os amiguinhos, com os adultos, está trazendo prejuízo mesmo. Outro ponto muito importante é quando essa mentira, ela começa a aparecer com muita frequência, de uma forma compulsiva, né? E a criança começa a acreditar nessa mentira, ela se perde, ela não consegue mais saber a diferença da verdade, da mentira, que pode ser inclusive um indício de algum transtorno de conduta também, né? Que a gente precisa estar sempre atento e aí levar para um profissional avaliar e tratar de uma forma correta. Porque mentir por mentir, é importante eu deixar aqui, né? Não é um transtorno.
como eu falei, muitas vezes pode ser um mecanismo de defesa da criança, um recurso da criança, inclusive, para se manter ali no mundo imaginário, né? Então, não é patológico. Mas quando começa a ser compulsivo e de uma forma que a criança acredita na mentira e se perde na mentira, é um pouquinho mais aí um sinal para a gente ficar um pouquinho mais atento. Vanusa, e como que os pais devem se aproximar da criança? Porque ele quer que a criança fale a verdade, né? Sim. Mas como deve ser essa conversa, esse diálogo, essa aproximação, para que quando num prejuízo, né, os pais estão percebendo que está acontecendo alguma coisa com essa criança está mentindo para se defender de algo, que ela está com medo dos pais, provavelmente, né? Existem várias situações. A gente pode colocar os adolescentes também, né, os jovens. E como que os pais devem se aproximar para que esse vínculo aí melhore e essa mentira não aconteça? Construir uma relação de confiança, eu também falo que é o primeiro passo, né? Então, tá sempre ali, mantendo a calma, que eu sei que é difícil, né? Diante de uma situação de mentira, às vezes os pais acabam explodindo. Mas é importante que mantenha calma, que tente se aproximar, conversar, procurar entender essa criança, por que essa criança está mentindo, né? Porque essa criança, ela precisa se sentir confortável, ela precisa sentir confiança, né? Nesses adultos. Segura, né? Segura para poder falar a verdade, para as mentiras começarem a diminuir. Então, tentar mesmo viver um mundinho ali da criança. Eu sempre falo, como se aproximar do adolescente, como se aproximar da criança, tentar viver um pouquinho mais desse mundinho. Sim, se aproximar realmente, né? Exatamente. Não fazer só uma linguagem fácil para a criança contar. Conta aqui, papai te entende, Aí a criança fala, mas você mentiu para mim, aí vira tudo, ou seja, aí a confusão é muito maior e o trauma também, né? Sim. Tem tanta criança que tem tanto medo de falar, né, Vanusa? Porque acaba também, os adultos, Dani, eles acabam punindo a criança. Eu sei que também é outro comportamento difícil dos adultos, né, da gente se controlar. Mas eu gosto de bater nessa tecla para não punir, porque a punição, ela gera um ciclo. Então, pune, gera medo na criança. Sim. E como a gente falou, né, o medo também pode reforçar, pode potencializar essa mentira, porque o medo muitas vezes está por trás da mentira. O medo está por trás da mentira. E, normalmente, a gente pode dizer que quem colocou esse medo foram os próprios pais. Porque puniu. Então, tá vendo como é um ciclo, Sim. né? Sim, e também não só punir, e também dele conquistar um espaço, né? A criança, o adolescente, ele precisa viver talvez a tal realidade, né? Os pais podem se acalmar mais nessa fase, não podem? É importante, eu sempre bato na tecla ali, quando os pais me procuram, assim, né, no consultório, eu sempre falo, vamos tentar manter a calma. Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente acaba perdendo mesmo, se explodindo, mas é importante a gente voltar, falar, não, peraí. Deixa eu manter a calma, deixa eu tentar conversar, deixa eu me aproximar, entender por que essa criança está mentindo tanto. Será que é algum comportamento meu que está reforçando isso, né? E existe um medo também muito grande dos pais, né? Daquilo que eles não podem lidar. Porque ninguém nasce sabendo, né, Vanusa? Existe um medo muito grande, né? E a gente está falando das crianças, mas você vê que falar das crianças é falar dos pais, né? Com certeza. Do comportamento dos pais. E aí, quando se torna muito difícil, o pai também não foi criado, não foi, né, não viveu uma cultura, uma história de confiança, ele também é uma pessoa talvez que esteja muito inseguro na vida. Sim. Como que ele deve fazer para poder manejar esse comportamento melhor? Ele precisa estar aberto, né, para as orientações. Então, por exemplo, chegou no nível de procurar um psicólogo, um profissional. Sempre, que nem você acabou de falar, o tratamento com criança é um tratamento em conjunto com o adulto. Então, a gente está sempre orientando, né? Então, esses pais que me procuram, eles precisam estar um pouquinho mais abertos para ouvir minha orientação, para seguir com as minhas orientações. Mas quando não procura, né? Eu sempre reforço. Identificou que alguma coisa está errada. Então, vamos olhar um pouco para mim. Como eu falei, às vezes essa criança está repetindo um comportamento, será que não é por conta do meu comportamento? Então, precisa olhar um pouquinho para trás. Muitas vezes não é julgando, não julgo os pais, porque, como você disse, às vezes nem eles aprenderam, né? Mas não é porque não aprenderam que hoje não pode aprender, né? Pode tentar fazer diferente, né? Enquanto a vida, a esperança, e precisa aprender, né? Isso.
Olha, gente, então dá um jeito, viu? Se você, pai, que está escutando a gente, mãe, que está acompanhando a gente, mente que só e quer que seu filho ainda seja bonzinho, fácil de lidar, então tem que começar por você. Criança percebe, criança sabe, principalmente aí o adolescente usa e abusa disso. Então se cuide. Se você quer o seu filho cuidado, comece esse cuidado com você. Vanusa, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Prazer começar a semana com você. Prazer é todo meu. Um abraço.